Meu avô começou como chefe de polícia, foi deputado estadual várias vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi vice-governador, foi governador. Aí cansou da política, no tempo em que a política estava longe de ser a política de hoje, ele já achava que a política era muito inócua, que ela servia só para autopromoção e não fazia, de fato, nada de prático pelos pobres. Aí ele vendeu tudo que tinha, comprou um hospital inglês, mudou a família para esse hospital inglês de 5 andares e até morrer ele atendeu de graça a uma média de 150 a 180 pessoas que moravam lá. Ele tratava, cuidava, elas ficavam boas, ele as colocava de volta nas suas casas até morrer prematuramente, a meu ver, com 67 anos, de um problema cardíaco que se agravou muito e de maneira rápida. Esses caras eram cristãos, eram religiosos? Não, meu avô, a religião dele era o humano. Eu cresci na religião do humano. A minha mãe era presbiteriana, filha de uma presbiteriana que se converteu no século XIX, a minha avó materna. Super radical, odiava católicos e vice-versa. A outra avó era catolicíssima e da família Lavigne. Eu sou primo de quarto grau da Paula Lavigne, mulher do Caetano. Uhum. Então, ela tinha ido da Bahia para lá com meu avô. A minha avó paterna. A minha avó materna e ela não se davam bem por causa de religião. E minha mãe presbiteriana. Meu pai cresceu católico, se tornou agnóstico. No início da faculdade de Direito, ele parou de ter qualquer fé em Deus ou qualquer coisa assim. Tu conversou com ele sobre esse processo de católico para agnóstico? Ah, totalmente. E o que levou ele a perder? Será que ele era um católico porque por imposição da família ou ele de fato era... Ele era crítico, ele era um ser crítico, muito culto. Para você ter uma ideia de quão culto ele era, até ele tirou nota absoluta na Faculdade de Direito do Amazonas, eram 6 anos naquele tempo, no início aí do século XX. Ele tirou 10 durante os 6 anos em todas as matérias. Até o dia de hoje, ninguém alcançou a nota dele. Quando ele se formou, a faculdade o chamou para dar um anel simbólico, com aquele rubi de direito. Uhum. E ele falou, não, muito obrigado, o meu pai me deu o dele, não podia haver honra maior para mim do que o anel do meu paizinho. Então guardem aí para algum outro que tire uma média semelhante à minha ou parecida com a minha, mas ele não quis. E foi se formar num mês, no segundo, terceiro em diante, ele já começou a ganhar dinheiro porque o bicho era uma águia. E ele parou de advogar depois que se converteu, porque ele disse que além de que ele tinha uma memória prodigiosa e que tinha o Código Civil todo na memória, constituições, legislações de todos os tipos, falou, nunca mais eu precisei estudar direito na vida, eu tinha memória de tudo. Porque ele estudou em colégios religiosos. Aí ele via aquela pederastia sacerdotal, pedofilia de alguns padres, ou a hipocrisia de alguns deles. Ele ficou chocado com isso. Por que não deixa esse pessoal casar, transar, ter uma vida normal? E aí ele misturou as coisas, misturou Deus com religião, como 90 e tantos % das pessoas fazem, pensam que as coisas são uma só, e aí ele entrou no agnosticismo. Ele disse que era inteligente demais para se declarar ateu, porque para se declarar ateu você precisava ter uma certa certeza. E como não dava para ter certeza sobre a inexistência de Deus, ele disse que o melhor que a inteligência dele conseguiu produzir foi uma perspectiva de agnosticismo, de poder dizer, eu não sei se Deus existe ou Deus não existe. Mas quando eu nasci, para você ter uma ideia, ele me pegou no meu primeiro dia de vida, no quarto, sozinho, e me levantou aos céus, assim, umas 6 da tarde, e falou, Deus, eu não sei se existe Deus, mas se há Deus, eu quero oferecer esse meu filho
para ser um porta-voz de Deus. Eu queria que ele vivesse para carregar a palavra de Deus no coração dele, se houver Deus. Mas não havendo Deus, por favor, não deixa que ele entre nessa de jeito nenhum. Agora, em havendo Deus, eu te peço só uma coisa, que ele não vire um padre proibido de se casar, de amar uma mulher, de gozar e de ter a alegria que eu estou tendo de levantar um filho, que foi a maior alegria que eu já tive na vida. Eu quero que ele seja possuído pela mesma alegria que está me dominando. Nunca me disse isso na vida. Sabe quando ele foi me dizer isso? Depois que eu fui ordenado pastor presbiteriano, depois que eu escrevi uma tese antirreligiosa que defendia o seguinte pressuposto: o que Deus sempre fez, faz e fará fora de todas as instituições religiosas. Eu já comecei a minha consciência de vida desreligiosizado. O que é muito interessante, cara. Porque eu vinha do pressuposto de que a verdadeira religião era a verdadeira humanidade. Quanto mais humano alguém fosse, mais espiritual seria. Quanto mais espiritual fosse, mais humano seria. Foi o que eu vi o meu avô praticar, foi o que eu vi depois da conversão, mesmo convertido, meu pai praticar. Lá em casa, a categoria ética, a partir da qual as pessoas eram avaliadas, era essa.